Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí para mais uma videoaula nesse mês de novembro, a segunda do mês, né? Faltando apenas uma no mês de dezembro, para a gente poder encerrar esse ano letivo da melhor maneira possível, né? Então, antes de começarmos aí, gostaria mais uma vez de agradecer àqueles que têm acessado os vídeos, assistido, e espero que esteja ajudando lá na produção das tarefas, né? Aquelas que vocês pegam na escola, e também aquelas feitas pelo WhatsApp, né, pelo grupo da escola, tá? Não esqueçam de deixar o comentário, deixar lá o agrado de vocês, se foram bem, se não foram, está sempre aí auxiliando o colega e dizendo a importância que tem a videoaula para poder a resolução dessas tarefas. E, mais uma vez aqui, deixando aí a grande satisfação de ter participado desse projeto aí, dessas videoaulas. Espero que tenha acrescentado em alguma coisa para vocês. Tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre a matéria de ângulos, né? A gente já vem falando sobre alguma situação dessa durante esses vídeos, e hoje a gente vai falar sobre a importância, né? O que seria, né? Quais são os tipos de ângulos que a gente tem para poder dar início ao nosso processo de aprendizagem desse conteúdo. Tá legal? Primeiramente, gente, ângulo, né? A gente percebe que é qualquer abertura que se tem diante de dois segmentos, né? O que seria isso? Ah, professor, se eu faço isso, legal, beleza, aqui na abertura entre esses dois dedos, eu tenho o ângulo, né? Se eu aponto o dedo para algum objeto, para algum lugar, aqui entre o meu corpo e o braço, eu estou formando um ângulo, né? Na nossa casa, o teto, com a parede, está formando um ângulo, né? Um ângulo até muito importante que a gente vai ver aqui, que é o ângulo de 90 graus, né? Porque sem ele a gente não consegue estabelecer uma estrutura física de uma casa da forma correta. Tudo bem? Então, aqui a gente tem o seguinte, dois segmentos, né? Aqui, um segmento, vou chamar de segmento A, e aqui o segmento B. Entre eles, a abertura forma um ângulo. Então, esse ângulo, gente, ele pode fechar, como ele pode abrir. Então, esses dois segmentos, eles podem ficar dessa forma, formando esse ângulo. Ele pode abrir um pouco mais, formando esse ângulo. Como ele formou esse ângulo aqui, como ele também pode vir para cá, formando esse ângulo reto, como ele pode avançar para trás, aumentando ainda mais esse ângulo. Isso a gente vai perceber aqui, tá? Até o momento em que ele chega aqui, no mesmo alinhamento, formando esse ângulo de 180 graus, tudo bem? Então vem para cá, São os tipos de ângulos. Ângulo reto. O ângulo reto, gente, é o ângulo que tem 90 graus, tá? Então vamos lá. Se você observar alguém falar para você, quando você for sentar à mesa para comer, sente-se na posição de 90 graus. Né? O que seria a posição de 90 graus? O seu tronco com os seus membros inferiores, que são as pernas, tem que formar esse ângulo aqui, que é o ângulo da cadeira, não é isso? A cadeira tem um encosto e tem um assento. Então o ângulo aqui é de 90 graus. Então, para a nossa coluna, né, se a gente senta na posição de 90 graus, é o ideal. Chama-se de postura, né? Postura corporal, né? No caso, você tem que andar muito reto, né? Quem anda muito assim fica com problema de coluna. Então, por isso a gente fala, temos que ficar na posição aqui, principalmente na hora que senta, na posição de 90 graus. Então, essa posição de 90 graus aqui, esse ângulo, é quando você tem esses dois segmentos perpendiculares. Mais adiante vocês vão entender o que significa perpendiculares. Então, na casa de vocês, né, vocês podem agora estar assistindo o vídeo e olhando, vocês vão perceber que tem na parede como teto lá em cima e quanto lá embaixo, né, o ângulo de 90 graus. Tá? Então esse ângulo é o ângulo mais importante que a gente tem, principalmente nas construções civis. Tudo bem? Temos aqui o ângulo agudo. O que é o ângulo agudo? Bom, ângulo de 90 graus, né? Está aqui, 90 graus. Se você fecha esse ângulo, você vai ter um ângulo agudo. Ele, então, significa que é menor que 90 graus. Tudo bem? E mais à frente, você vai observar o ângulo obtuso. O que é o ângulo obtuso? Bom, aqui,
você tinha 90 graus, ele desceu. Então ele fechou, né? De 90 ele diminuiu, por isso ficou menor. Aqui, se você fizer isso, você vai perceber que ele, ao invés de diminuir, ele ultrapassou, né? Ultrapassou o ângulo de 90 graus. Por isso ele ficou maior que 90 graus, tá? Bom, então, resumindo, eu tenho um ângulo de 90, eu tenho um ângulo agudo e eu tenho um ângulo que abre mais, né? Que fica mais aberto, que é o ângulo obtuso. Então, agudo menor que 90, obtuso maior que 90 graus. Quando esse ângulo obtuso ele vai abrindo de forma que em algum momento ele vai ficar na mesma linha, no mesmo alinhamento do outro, né? Como se aqui fosse o segmento A e aqui fosse o segmento B, que ele foi deitando de forma que ele ficou alinhado. Aí você formou um ângulo de 180 graus, tá? O ângulo de 180 graus é o ângulo chamado de raso, ângulo raso. Então nós temos aí 4 tipos de ângulo. O ângulo reto, que é o de 90 graus, o ângulo agudo, que é menor que 90 graus, o ângulo obtuso, que é maior que 90, e o ângulo raso, que é igual a 180 graus. Então esses 4 são os mais conhecidos e a gente vai poder identificar aqui no desenho ao lado essa situação. Então o mais importante é a gente saber que, dado 2 segmentos, ao encontrarmos 2 segmentos, eles estarão formando entre si um ângulo, tá? Seja ele de 90, seja ele agudo, seja ele obtuso, ou até mesmo o ângulo raso, né? Que forma em alinhamento, tá? Do lado de cá eu coloquei um exemplo, só para a gente poder fazer aqui uma leitura, né? Nomear cada ângulo no desenho abaixo. Então aqui eu tenho, ó, os segmentos A, B, C, D, E e F, né? Aqui é o ponto de encontro entre os segmentos. Bom, então, o que eu posso fazer aqui? A pergunta é, o ângulo AEC, ó, AEC, é esse ângulo aqui, ó. Então esse ângulo é qual? Vamos dar o nome a ele. Seria o ângulo reto, tá? Ângulo reto. Então, professor, esse símbolo aí representa o ângulo reto? Exatamente. Este símbolo, né, um quadradinho com um pontinho dentro, é o símbolo do ângulo reto. Se ele apareceu ali, você já sabe que é de 90 graus, tá? O A é B. A é B, ó. A é B. Então seria esse ângulo aqui, ó. A é B. Esse ângulo A é B. Se aqui é 90 graus e ele está abaixo, né, é menor que 90, eu venho aqui, ó, e observo. É o ângulo agudo. Então é um ângulo agudo. A é D. A é D. Ó, A é D. Então aqui está o 90, então ele ultrapassou. Passou dos 90. Então seria quem? Esse ângulo aqui, ó. Vamos fazer assim? Né? Seria esse ângulo aqui, ó. Então ele é um ângulo que é maior que 90 graus, chamado de obtuso. E para finalizar, o AEF. AEF, ó, tá na mesma linha, mesmo alinhamento. Então significa que seria quem? O ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus. Tudo bem? Então, hoje a gente viu essa situação de ângulos e sabendo que na natureza, tá, no nosso cotidiano, a todo momento, onde você observar, onde você olhar, você vai estar sempre observando ângulos, tá? Então, ângulos é algo que está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, não tem como a gente esquecer. Então, se a gente olhar para um prédio, se a gente olhar para uma loja, se a gente olhar para uma árvore, você vai estar sempre observando situações que vão te lembrar esses tipos de ângulo. Tudo bem? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Tenham todos aí um bom estudo e até a nossa próxima videoaula de dezembro para finalizar com chave de ouro, tá? Tenham todos aí um bom estudo.